paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Norberto Medeiros. Eu venho aqui compartilhar com os irmãos da pré-aula da EBD, da Assembleia de Deus Canoas Norte, né? A pré-aula da lição de número 13, né? A lição de encerramento do nosso trimestre, esse abençoado trimestre da Escola Bíblica Dominical. Então queremos trazer aqui o título da nossa lição, que é Resistindo às Sutilezas de Satanás. Esta lição vai ser estudada em todas as escolas dominicais do campo da Adenorte no dia 25 de setembro de 2022. Então, próximo domingo, estaremos encerrando mais um trimestre pela graça e bondade do nosso Deus, né, que tem nos dado graça, força e tem nos capacitado, né, todos os professores, alunos da EBD, a completar mais um trimestre, um lindo e abençoado trimestre de muita importância espiritual, muita importância, né, sobre os assuntos, os temas que foram tratados aqui são todos muito relevantes e contextualizados com o que estamos vivendo nos dias de hoje, né, os ataques contra a Igreja de Cristo, né? E ali o subtítulo ainda fala sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Então, foi um trimestre muito lindo, está sendo, né, ainda não encerramos, vamos encerrar no próximo domingo, como eu disse, mas de muito proveito para todos aqueles que estudaram, né, e se aproveitaram as joias, preciosidades que estão, né, nesta revista, os versículos bíblicos, referências, os estudos, né, que foram tratados ao longo desse trimestre. E aqui, meus amados irmãos, antes de nós entrarmos na nossa lição, na pré-aula aqui, naquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ali o nosso superintendente, né, do campus, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Canoas Norte, o evangelista Rudinei Reis, que nos fez esse convite e nos deu essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, né? Um grande abraço ao nosso superintendente, que Deus abençoe ele e sua família grandemente, em nome de Jesus, e lhe abençoe em tudo que fizer. Também queremos deixar nossa saudação ao nosso pastor presidente, pastor Nelson, presidente da Assembleia de Deus Canoas Norte, pastor Nelson Freitas, né, servo do Senhor, que é responsável, né, por nos pastorear. Um grande abraço ao nosso pastor, né, que também nos concede essa oportunidade de estar aqui, representando a nossa amada igreja nesta pré-aula da IBD. Também quero deixar a minha saudação ao Distrito Igará, onde congrego, né, na pessoa do nosso segundo vice-presidente da Assembleia de Deus Canoas Norte, pastor Alexandre Gottschalk, que é o nosso pastor distrital do Distrito Igará, e nos pastoreia ali, com a graça de Deus, né, com a bênção de Deus, está nos pastoreando no Distrito Igará. É uma bênção ao nosso distrito, um abraço também a todo o corpo de professores do Distrito Igará, a qual fazemos parte, e servimos a Deus ali juntamente com esses irmãos ilustres, né, que congregam conosco e trabalham na nossa amada EBD. Um grande abraço a todos os irmãos. Mas, meus queridos, depois das saudações aqui, vamos entrar então na nossa pré-aula. Eu queria compartilhar com os irmãos, né, o título da nossa lição, né, Resistindo às Sutilezas de Satanás. Né? Então, resistência. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, verso 7. Esse é o nosso texto áureo, o texto principal, o texto de ouro desta lição, que nos dá o norte, né, para o que Deus quer falar conosco através deste estudo, deste aprendizado aqui que nós vamos ter através dessa lição, de tudo aquilo que o Senhor vai revelar aos nossos corações através do seu Santo Espírito, né? Então nós temos aqui na verdade prática também, amados irmãos, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Então, a submissão, sujeitai-vos a Deus, né? Submetendo-se a Deus, estando debaixo da autoridade, do senhorio do nosso Deus, do poderio do nosso Deus. Aí sim, nós temos, né, uma forma poderosa, como diz aqui na verdade prática, né? Poder da parte de Deus, não da nossa parte, não das nossas forças, mas da parte de Deus, para que podemos, né, ser capazes de resistir às astutas ciladas do diabo, às sutilezas, né, que ele tem trazido nesses últimos tempos para confundir, né, até os escolhidos, até os amados, eleitos do Senhor, né, a igreja do Senhor que está na face dessa terra, combatendo o bom combate e guardando a fé, levando a palavra a milhões de pessoas, né, milhares de pessoas na cidade de Canoas, e em muitos lugares nas nossas missões estamos aqui pelejando por Jesus, né, levando a palavra de Deus, né, a quem precisa ouvir a palavra do Senhor para alcançar a salvação. E a nossa lição, meus amados, tem 4 pontos principais, tá? Eu quero destacar aqui com os irmãos e compartilhar, através de alguns versículos bíblicos e uma reflexão, 4 pontos principais. Ela vem tratar de nosso comprometimento com Cristo, né? Um comprometimento com Cristo, com a palavra, com o Espírito Santo e com a igreja local. Então ela vem destacar, né, incentivar nesses 4 pontos aqui principais. E eu vou tratar um pouquinho de cada um, para ficar mais claro para os irmãos, e a gente estar bem preparados para o próximo domingo, né, onde nós vamos estudar ela por completo na Escola Bíblica Dominical, e Deus vai dar, né, mais esclarecimento, um melhor esclarecimento a cada um dos professores que vai abordar este tema. Mas aqui a nossa lição traz, né, a palavra-chave como resistir. Então, às vezes a gente confunde, né, resistência com ataque, com militância, com alguma atitude de revolta, alguma atitude vamos dizer assim, de se colocar, né, contra as coisas que acontecem aí de uma forma física, de uma forma política, partidária. Só que nós aqui estamos sendo advertidos e
vamos dizer assim, instruídos pela palavra de Deus que a nossa missão, a nossa função é sujeição a Deus, para aí sim, com o poder de Deus, resistirmos, né? Resistirmos às astutas ciladas do diabo, resistirmos às investidas sutis de Satanás. Então, nessa lição, temos a palavra-chave resistir, para que ficar gravado no nosso entendimento que nós devemos resistir, estar fortalecidos por Deus e ser a resistência. E muitas vezes, né, como eu disse, às vezes a gente tem um entendimento de que nós devemos atacar, e a Bíblia diz que nós devemos resistir. Então, a resistência da igreja já é uma forma, né, de afrontar o inferno. Quando a gente se coloca como oposição de resistência, o inimigo não consegue marchar, não consegue avançar com seus planos e não consegue, né, pôr em prática os seus planos. Porque ali tem um elemento que resiste, ali tem alguém que se opõe, que está na resistência, levanta, né, o escudo da fé e defende, bloqueia contra os ataques, né, à igreja do Senhor e aos cristãos, né, em todo o mundo. Então aqui tem uma chave, né, resistência, para que nós possamos memorizar e aplicar, né, como diz a nossa verdade prática da lição. Mas, meus irmãos, também uma coisa que eu gostaria de destacar, e isso é coisa do meu entendimento, né, algo que eu queria compartilhar com os irmãos, que podemos dizer que essa lição também tem uma segunda, né, palavra que fica aqui como chave, como referência, que é o comprometimento. Os irmãos vão analisar, né, através da leitura da lição, que o comprometimento é uma das palavras aqui chave também que nós devemos gravar, né, e memorizar. O comprometimento com Cristo, com a palavra de Deus, o comprometimento com o Espírito Santo, né, em buscar a presença do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, e o comprometimento com a igreja local, a igreja onde nós servimos, onde congregamos, né, onde nós estamos ligados. E eu quero trabalhar um pouquinho de cada um desses pontos aqui com os irmãos, na sequência dessa pré-aula. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, ter ela em mãos aí, para acompanhar juntamente comigo alguns versículos bíblicos, né, onde nós podemos refletir e meditar sobre esses pontos, esses 4 pontos, sobre Cristo, a palavra, o Espírito Santo e a igreja, né, nesta última lição da pré-aula. Vamos aqui, então, o primeiro versículo, né, que nós podemos abordar aqui, né, depois desse longo caminho que trilhamos, né, de 12 lições até chegar à 13ª lição. Então foram 12 lições de muitas bênçãos, né, muitas coisas lindas. E eu convido você a abrir em Mateus, capítulo 16 e verso 16, tá? Uma palavra muito importante, né, que nos dá um entendimento sobre a questão do comprometimento com Cristo, né? E a lição aborda isso aqui no tópico 1, né, primeiro tópico, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. E esse comprometimento está em termos Cristo como nosso Salvador e também como nosso Senhor, né? E aqui nesse versículo fala sobre isso, ó. A partir do verso 16, Mateus capítulo 16 e verso 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí no verso 17, para contextualizar um pouquinho melhor, e Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então nós vemos que é uma operação divina, uma operação de Deus, né? O Espírito Santo de Deus através, né, de uma operação divina que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então a operação de Deus nas nossas vidas faz com que entendamos que Cristo é o Salvador, né? O Cristo, né, já diz, né, o Messias, o ungido, o separado, né, o santo, o nosso Messias, né, nós chegamos a esse entendimento. E com certeza os irmãos que acompanham as lições, todos nós, né, que somos salvos em Jesus, em algum momento da nossa vida nós chegamos a esse entendimento de que Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas não basta termos apenas esse comprometimento, isso a lição vem nos trazer. Após aceitarmos Jesus, reconhecemos que Ele é nosso Salvador, aquele que salva as nossas almas, né, do inferno, salva as nossas almas da perdição, do pecado. Agora nós temos que reconhecer Cristo, né, o nosso ungido, como o nosso Senhor. Cristo como Senhor das nossas vidas. E aí a coisa já muda de figura. Porque quando a gente reconhece o senhorio de alguém sobre nossas vidas, nós devemos passar a ouvir e obedecer, né, as diretrizes desse senhorio. Temos que acompanhar o que esse Senhor, né, que tem autoridade sobre nossas vidas, quer de nós. E aí, né, que entra a sutileza do inimigo, né? O inimigo tenta vender a ideia, e sutileza é algo que de extrema delicadeza, né? Se formos olhar no dicionário e formos acompanhar, uma das traduções, significados de sutileza é extrema delicadeza, algo que é muito delicado, algo que parece bom no começo, parece aceitável, agradável, mas quando vamos entrar no detalhe, quando vamos aprofundar, né, sobre tal tema, sobre tal assunto, percebemos que tem algo estranho ali, tem algo que não fecha com o que a palavra de Deus diz, não fecha com o que está, né, escrito na palavra do Senhor. E esse entendimento, nós né, adquirimos esse entendimento meditando e buscando, se comprometendo em obedecer ao nosso Senhor. Então, quando nós atentamos, né, para os mandamentos de Jesus, né, aí sim nós começamos a entender
o quanto nós precisamos e dependemos dele. Cristo como nosso Senhor, Cristo no centro da nossa vida. Cristo sendo aquela figura principal, né, das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas escolhas. Tudo nós levamos a Cristo, levamos nosso pensamento cativo a Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, nossas escolhas de vida, nossas decisões, nossos anseios têm que passar pelo aconselhamento, vamos dizer assim, pela tutoria, pelo crivo, né, das instruções da palavra desse nosso Senhor. Então, esse nosso Senhor vai receber os nossos anseios através das nossas orações, nossos pedidos, nossas súplicas, e nós vamos, né, colocar aos pés de Jesus as nossas ansiedades, vamos meditar, esperar uma resposta dele através da sua palavra, através dele falar conosco, né? Deus usa muitas formas para nos responder, para falar ao coração do homem. Certa vez, eu tive uma experiência com o Senhor e ele me falou, né, em sonhos, me acordei naquela experiência, chorando, falando em línguas estranhas. Ali eu tive certeza de que era Deus falando comigo, pela manifestação, né, do Espírito Santo na minha vida. Então eu descobri que aquilo não era algo da minha cabeça, alguma coisa que eu tinha, né, apenas imaginado, um sonho natural, né, que todos nós temos todas as noites, mas pela experiência de acordar falando em línguas estranhas e glorificando a Deus com uma alegria e um gozo, né, sem tamanho, né, indescritível para mim. Mas ali naquela experiência, Deus falou comigo: Norberto, eu falo da forma que eu quiser. Eu falo através de sonhos, eu falo diretamente para o homem, eu falo, né, da forma que eu quiser, porque eu sou Deus. Aquilo ficou muito claro para mim. Então Deus usa muitas formas para falar conosco, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe a melhor forma que Ele vai alcançar o objetivo, né, que Ele tem na tua vida. Se precisa usar um profeta e te responder, se precisa usar uma palavra, um versículo, se precisa usar um sonho, você precisa usar, né, a própria voz dele diretamente, né, no teu interior, na tua mente, no teu ouvido. Muitas vezes as pessoas relatam, eu já tive essa experiência de ouvir, né, Deus respondendo alguma coisa para mim, e depois se confirmou, tive certeza, né, que aquela experiência era realmente algo divino. Mas então Deus, ele fala da maneira que ele achar melhor, porque ele é Deus, ele é Senhor. E quando a gente confia no nosso Senhor, a gente, né, acredita que ele sempre tem uma resposta. Então a nossa vida se passa a ser guiada e conduzida por esse senhorio, por este Senhor. E a palavra de Deus, né, temos vários versículos na palavra do Senhor sobre esse assunto, né? Cristo como Senhor. E eu queria ler alguns aqui com os irmãos para embasar estas palavras, né, que estamos falando aqui, e sempre pautadas pela Bíblia. Nosso compromisso, lembrando, nosso compromisso com Cristo, nosso compromisso com a palavra, né? Nossa vida está centrada em Cristo, comprometida com Ele e com seus mandamentos, com a sua palavra, aquilo que Ele deixou para nós, que está na Bíblia Sagrada. E eu quero ler com os irmãos Romanos, capítulo de número 11, e versículo de número 36, né? A carta de Paulo aos Romanos, 11, 36. Vamos abrir aqui. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nosso compromisso é com esse Senhor que tem todo o poder. Tudo, nossa vida, nosso fôlego de vida, tudo que temos, né, pertence a esse Senhor. Então, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, agora o próximo passo é ter um compromisso com Jesus, o nosso Senhor, aquele que tem todas as coisas e tudo é por Ele e para Ele. Glória, pois, a Ele eternamente, né? Amém e glória a Deus. Mais um aqui rapidamente, Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11, nos dá mais uma noção, né, desse panorama, mais uma noção desse assunto, né, que nos diz assim na palavra do Senhor, versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando reconhecemos o senhorio de Jesus, nós glorificamos a Deus, porque estamos em obediência, em concordância, né, com a Trindade divina. Aceitamos Jesus, o Espírito Santo está operando em nós. Nós temos o senhorio de Jesus e glorificamos o Pai porque estamos em obediência, né, servindo ao Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, glória para a glória de Deus e Pai. Então, nós hoje dobramos nosso joelho com amor, com devoção e glorificamos e dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Com muita fé, com muita devoção, dizemos que Cristo é o nosso Senhor. Ele é nosso Salvador e Senhor. Ele é Salvador e Senhor. Ele é aquele que nos dá vida, nos dá salvação, né, e ainda conduz os nossos passos. Glória a Deus por isso. Então, um dia vai chegar que todas as pessoas, né, que não, né, fazem como nós hoje, que servimos ao Senhor, vão ser, né, diz aqui a palavra, obrigados a reconhecer, vão ter que confessar que Cristo é o Senhor, né? Aqueles que estão em toda parte, que a Bíblia diz que Jesus tem toda a autoridade, né? Então toda língua, né? Todos que estão nos céus, né? Olha só, na terra e abaixo da terra. Então dá uma dimensão de 3 camadas, né? Céu, a terra como se estivesse no meio e abaixo da terra. Nos dá uma visão, né, ampla do poderio de Jesus em todos os níveis, né? Então vão ter que dobrar os seus joelhos e confessar. Tá bom, meus amados irmãos? E aí nós vemos também em Apocalipse,
que diz que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 19 e verso 16, diz que Jesus é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz assim a palavra do Senhor. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus por isso. O nosso Senhor está acima de todos os senhores, né? Esse mundo tem muitos senhores, muitas pessoas poderosas, muitas pessoas influentes, né? Muitos patrões, né? Que mandam em muitos empregados às vezes, né? E acreditam, né? Esses homens poderosos, eles acreditam que isso é o fim. Mas aqui pela palavra de Deus nós sabemos que nós servimos a um Senhor dos senhores, alguém que está muitas vezes elevado acima de toda essa estrutura da terra, porque ele é Senhor daqueles que estão nos céus, daqueles que estão na terra e debaixo da terra. Glória a Deus por isso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados irmãos, então o primeiro ponto era comprometimento com Cristo, e agora vamos ver comprometimento com a palavra, né? Mas antes aqui tem um detalhe, né? Que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, estava deixando passar, que é, se Cristo, né, não for o Senhor da nossa vida, não seremos salvos, né? Então, passamos pela salvação e agora temos que seguir este Senhor. Então, não basta, né, como diz algumas ideologias, filosofias que a gente já ouviu bastante por aí, ouve de vez em quando, que nós precisamos apenas ter Jesus no coração. Quando a gente afirma isso, que basta ter Jesus no coração, nós estamos, né, tirando o compromisso com o senhorio desse Jesus, de seguir, obedecer a Ele. Então, aceitei, reconheço que Ele é meu Salvador, e agora? Eu preciso andar com esse Senhor, eu preciso servir a esse Senhor, eu preciso obedecer ao senhorio de Cristo. Então, uma coisa está ligada à outra, assim, um complemento. Eu aceito Jesus e sirvo a Jesus, né, com fidelidade e devoção. Amém, irmãos? Confie e se sujeite ao Senhor. Né? Foram apontamentos que eu fiz aqui para compartilhar com os irmãos. Eu acho interessante colocar, tá? Confie e se sujeite ao Senhor. Ele cuida, protege, sustenta. Ele ama, né? Então o Senhor, ele cuida, protege, sustenta e ama. O Senhor, né? O Senhor com S minúsculo, como eu te falei, os senhores que a gente conhece aqui no mundo, né? Eles fazem até essas coisas aqui. Eles podem até cuidar, proteger, sustentar, mas por interesses humanos, né? Estão sempre associados a interesses humanos, né? Um Senhor aqui na Terra, ele sempre age por interesses humanos. Mas Jesus, que é o Senhor dos senhores, né, com S maiúsculo, ele faz tudo isso por amor, por nos amar. Então Deus nos ama de uma maneira tão grande, né, que Ele nos cuida, nos protege, nos sustenta por amor. E agora sim, entrando no comprometimento com a palavra, né, nós temos que meditar num versículo que também é um texto áureo, um texto de ouro, eu considero assim, que é 2 Timóteo 13,16. Você pode acompanhar comigo. 2 Timóteo 13,16, que para mim também é um texto áureo da Bíblia Sagrada, assim como nós conhecemos o texto áureo de João 13,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, depois que passamos por essa fase, né, nós chegamos aí aprendendo na palavra do Senhor, quando amadurecemos na fé, estamos em busca da maturidade espiritual, nos deparamos com essa carta pastoral, né, de 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 13, verso 16 também, né? Uma coincidência bíblica aí do capítulo e versículo ser 13 e 16, mas eu acredito que é uma coincidência muito divina e boa para que a gente possa memorizar também. Por quê? Olha só o que fala aqui nesse versículo de 2 Timóteo 13 e 16. Diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Olha que coisa linda, né? Então aqui quero destacar com os irmãos, né, nesse texto áureo que eu considero aqui da Bíblia, né, do obreiro, o texto daquele que se compromete com a palavra do Senhor, daquele que está em busca da maturidade espiritual, daquele que está se esforçando para crescer espiritualmente, crescer em graça e conhecimento, está buscando, né, a palavra do Senhor, se alimentar todo dia. Tem esse texto aqui como texto áureo, tá? E aí eu quero considerar aqui 4 coisas, né, nesse texto. Preste atenção, né, para ver se você concorda comigo aqui e entende, né, aquilo que eu quero colocar aqui para os irmãos. Então, a primeira palavra que nós podemos sublinhar aqui e destacar é toda, né? No contexto ali de toda a Escritura. Deixa eu botar aqui minha revista que caiu. Toda a Escritura. Então, esse toda nós devemos destacar. Por quê? É toda ela. Não é uma parte da Escritura. E aí nós temos já algo que nos dá um insight, esclarece, né, sobre toda essa sutileza que estão vendo a Bíblia, querendo colocar a Bíblia, né, politicamente correta, a Bíblia da ideologia de gênero, a Bíblia disso, daquilo, a Bíblia, né, com termos ali, com a questão do português alterada para ficar mais inclusiva e várias outras, né, várias outras seitas. Então toda alteração, né, que se faz na Bíblia, então entra por essas sutilezas. Mas aqui nós vemos que é toda a Escritura, o que ela é? E é a segunda palavra que nós podemos destacar e sublinhar aqui: divinamente inspirada. Divinamente inspirado. Aí vamos destacar ali um inspirado.
Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. Né? Inspirada por quem? Né? Inspirada por Deus. Tá? E aí que vem a diferença. O que é a inspiração? É eu encher o meu pulmão de ar, né? Encher o meu pulmão de alguma coisa. Então, a gente, quando tem o processo da respiração, enchemos o nosso peito, nosso pulmão com ar. Então, a inspiração, inserido no pulmão, né? Inspirada, né? Então, ela é inspirada, conduzida, inspirada por Deus, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada, inspirada por Deus. Então, o ser humano recebeu essa inspiração para escrever toda a Escritura. E nós, amantes da Bíblia, sabemos que ela foi escrita ao longo, né, de mais de 1000 anos, 1500, 1600. Então, temos essa noção de tempo, né, mais ou menos 1500 anos, né, por mais, né, de 40 autores. Né? Então, a gente tem essa referência de que a Bíblia ela foi escrita ao longo de muitos anos, né, de mais de 1000 anos, por diferentes pessoas, e em nenhum momento, né, essas pessoas que nem se conheciam, nem se relacionavam, às vezes de pontos diferentes geograficamente, mas todas elas estão falando do mesmo assunto. Por quê? Porque ela foi inspirada, ela foi recebida, né, da parte de Deus. Então foi revelada ao homem, o homem recebeu essa inspiração de Deus para escrever a Bíblia Sagrada. E toda ela foi divinamente inspirada, na sua integralidade. Não há versículo, não há capítulo, né, que esteja descoberto, né, por essa inspiração divina. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso da gente entender e saber. Então ela é guiada, a palavra é guiada por Deus. E aí eu quero destacar também aqui, além do divinamente inspirado, a questão de que ela é útil, né? Útil. Então nós temos que destacar aqui também que a Bíblia é útil, né? E aqui nessa minha tradução diz que ela é proveitosa, tá? A tradução que eu estou utilizando aqui é a Bíblia Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida. Então, útil, proveitosa. Ela pode ser aproveitada, é proveitosa, é algo que é muito útil. E, e nós, né, temos aí um jargão popular que a gente conhece, que é 1001 utilidades, né, que as pessoas brincam aí. Mas a Bíblia, ela tem utilidades infinitas, né? Ela pode ser útil para todos os assuntos da vida humana, porque a Bíblia é o manual do ser humano. Então a Bíblia é útil para qualquer situação. Pense você em alguma situação das mais difíceis possíveis, ali vai estar a palavra de Deus cobrindo aquela situação com algum versículo, algum contexto, né? Às vezes não tem um versículo específico sobre um assunto, mas dentro daquele contexto está a orientação divina para que nós possamos, né, conduzir a nossa vida. Então, nosso comprometimento com a palavra passa por reconhecer que ela é toda santa, né? Inspirada por Deus, e ela é útil para qualquer situação da nossa vida, qualquer contexto, qualquer caso que surgir, a gente pode consultar a palavra de Deus. E aqui o versículo, né, nos deixa bem claro, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E aí eu estendo um pouquinho mais para o verso 17, que deixa mais fácil o entendimento, que diz assim, para que o homem de Deus, aquele que serve a Deus, o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a gente sabe que perfeição é só com Deus, né? Mas nós somos perfeitos no sentido de práticas de boas obras, de observar a palavra de Deus, né? Aqui não está no sentido de que nós vamos zerar totalmente, vamos tornar uma pessoa assim sem nenhum tipo de defeito. Não, todos os dias estamos buscando a presença de Deus, estamos procurando melhorar, erramos, pecamos, nos arrependemos e buscamos rapidamente, né, corrigir o nosso erro através da palavra de Deus, através do manual, né, do ser humano. Mas aqui está colocando de que nós podemos, né, alcançar essa perfeição em atitudes, em boas obras, em comportamento, ter um comportamento adequado para cada situação, ter uma atitude adequada para cada situação, e toda boa obra, diz aqui a palavra do Senhor. Tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, né? Tudo que vai trazer crescimento, a Bíblia diz, nisso pensai. Então é nesse sentido, boas obras, a prática do bem, a prática da caridade, a prática do amor, né? Através da obediência da palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso. Então nós temos aí a nossa Bíblia inspirada, né? De forma total, não parcial, né? E não com vieses, né? De políticos, né? Vieses, né? Contextualizados com a contemporaneidade do momento, com a questão da época atual. Mas a Bíblia, ela se atualiza porque ela é atualizada com qualquer situação, com qualquer momento da história da humanidade, independente de modernidade, pós-modernidade. A Bíblia é atemporal, porque ela trata do ser humano, né? Ela trata da nossa vida. O ser humano, independente da época, ele precisa de Deus, ele precisa conhecer, né, o seu Criador, precisa se relacionar com o seu Criador, né, e ter compromisso, né, com esse Senhor e com a sua palavra. Amém, glória a Deus por isso. O próximo compromisso é com o Espírito Santo, né? No Espírito Santo. Mas aqui tem mais dois detalhezinhos que eu quero deixar com os irmãos também, que o manual, né, se é o manual do ser humano, ele deve ser lido e examinado, né? E Cristo disse para nós, lá em João, capítulo 5, e verso 39, né, que nós devemos examinar as Escrituras, né, pois nelas nós julgamos ter, né, a alcançar a vida eterna. Vamos ler aqui para deixar mais claro para os irmãos. João capítulo 5, vou abrir aqui na minha Bíblia. Examinai
as Escrituras, porque vós cuidais, né, ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então, a leitura bíblica, né, o devocional, o comprometimento com o devocional bíblico, né, ele nos leva a esse entendimento, a crescer, né, nesse entendimento de... Porque aqui testifica do nosso Senhor. Então, comprometimento com o Senhor, um devocional bíblico, né, diário, de leitura, de acompanhamento, né, da Bíblia Sagrada, meditar nas Escrituras, né, nos traz esse comprometimento com o nosso Senhor e com a sua palavra. E aí entrando no comprometimento com o Espírito Santo, né, com uma vida cheia do Espírito Santo, que é um dos pontos também da nossa lição, nós queremos ler com os irmãos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5 aqui, nos traz, né, um esclarecimento a respeito disso. Capítulo 5, verso 18 a 21. Capítulo 5, verso 18 a 21. E diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, e cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Diz aqui o verso 19. E ao 20 complementa dizendo assim: dando sempre graças a Deus por tudo, né, a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Até o verso 21, né? Nós lemos aqui do capítulo 5 de Efésios, no verso 18 até o 21, onde nos diz assim, né, essa palavra aqui que nós lemos. E aí eu queria destacar a questão aqui da sobriedade, né? Sobriedade do vinho do mundo, né? Não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda. Então a sobriedade, né? Sobriedade para nós enxergarmos as questões à nossa volta de maneira clara. Quando estamos embriagados, né, não conseguimos discernir as coisas de maneira clara. Ficamos tontos, né, ficamos ali cambaleando, ficamos, né, perdidos, né, da realidade. Né? Perdemos o foco, perdemos os reflexos, e é nesse ponto, né, que a Bíblia também está tratando. Estejamos sóbrios, né, vigilantes, conscientes do que está acontecendo à nossa volta. Então, a sobriedade para entender as sutilezas. Se estamos envolvidos com as coisas deste mundo, estamos ali envolvidos com, né, tomando um pouquinho de vinho do mundo, que são, né, os prazeres, os costumes, as alegrias passageiras do mundo, estamos ali embebidos, envolvidos com esse aroma, com esse cheiro desse vinho do mundo, nós estaremos então embriagados, né, estaremos alterados, não estaremos na forma natural. E da forma natural, na perfeita, né, faculdade do nosso intelecto, nós podemos sim enxergar de forma plena e perfeita as coisas que estão à nossa volta e perceber a sutileza. Algo que é extremamente sutil, delicado, nós perceberemos estando sóbrios, né? E aí a Bíblia fala também da busca contínua, né? E aqui traz uma receita, né? Para a busca contínua do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, né? Como diz aqui. E aí dá a receita. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Buscando continuamente, falando entre vós com salmos, né? Salmo é um hino, salmo é um louvor, é uma adoração, né? Também podemos atrelar aos salmos bíblicos, né? Onde nós temos ali palavras maravilhosas, cânticos espirituais, né? Louvar o Senhor, adorar, glorificar, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É o culto particular, em todo momento, andando na rua, né? Ao deitar, ao levantar, como diz a palavra do Senhor, em todo momento, né? Nossa mente está ligada com o Senhor. O nosso culto, o nosso devocional, a nossa alma, né? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, nosso coração sempre ligado com o Senhor. Receita para estarmos cheios do Espírito Santo é estarmos sempre ligados com o Senhor. Através do que? Como é que a gente enche, né, a nossa mente do que a gente deve encher a nossa mente? Com hinos, com cânticos, com salmos, com a palavra de Deus, né, com louvores, glorificar a Deus, dando a graça a Ele por tudo, né, meditando, né, nas coisas divinas. Então, assim, nós estamos, né, nos enchendo da presença de Deus, do seu Santo Espírito, né. E aqui tem outra coisa ainda que fala, né, que é a questão do senhorio de Deus, né, através de Cristo. Como, né, isso acontece? Através da humildade com sabedoria. Olha só aqui no verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí retoma lá de novo, compromisso com Cristo, com seu senhorio. Então, no temor de Deus, com humildade, né, com sabedoria, né, reconhecendo, né, cada pessoa como importante, cada pessoa como, né, algo, um ser humano, algo feito por Deus, uma criatura do Senhor, algo valioso nas mãos de Deus, reconhecendo o nosso irmão, né, os sentimentos do nosso irmão, respeitando a cada um dos nossos irmãos, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Então, é humildade com sabedoria, considerando o próximo, né? Então aqui é no temor do Senhor. Glória a Deus por isso, né? E aí para fechar, nós temos o comprometimento com a igreja local, comprometimento com a igreja local. Vamos ver aqui alguns pontos, né? E alguns versículos também a respeito disso. Então, igreja, né, como nós já sabemos e já vimos em outros momentos na EBD, chamados para fora, né? Um grupo de pessoas, né? Igreja, um grupo é chamado para fora, né? Fora do que? Do sistema do mundo, fora do sistema de governo do mundo. Então, somos chamados por Deus separados, né? Dessa forma de vida do mundo, para uma vida santa, piedosa, de boas obras, né? Temendo ao Senhor, se sujeitando uns aos outros com o temor do Senhor. Então, o comprometimento com a igreja local é estar em comunhão com meus irmãos.
é o estar presencialmente com meus irmãos. A pandemia agravou, né, isso, esse problema de não ter comprometimento com a igreja local. A pandemia deixou isso, vamos dizer, mais claro aos nossos olhos, né, agravou e trouxe à tona essa sutileza. Qual é essa sutileza que nós tivemos uma lição sobre isso? A dos desigrejados, a sutileza de que não precisamos estar em comunhão juntos, presencialmente, pode ser remoto. Ah, eu posso tomar Santa Ceia de casa, eu vou fazer online aqui, vou ficar na frente do computador, do celular, vai dar tudo certo, é a mesma coisa. Eu te digo que pela Bíblia, pela palavra de Deus, não. Não é bem assim. Nós devemos estar acompanhando nossos irmãos presencialmente na igreja local. Por quê? Vamos ver pela palavra do Senhor. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, e verso 27. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, para nós termos aqui uma referência, né, da palavra do Senhor. 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Né? Então, cada um de nós tem uma função no corpo. Né? Somos um corpo, né? E isso é fácil da gente fazer essa associação. Né? Todos nós conhecemos bem o nosso corpo, e quando a gente machuca uma partezinha, uma unha, qualquer parte do nosso corpo, dói muito. Né? Todo o corpo sente, a gente percebe, todo o corpo percebe que tem uma partezinha ali que está doendo, que não está funcionando bem. E é assim, né? Então, esse símbolo, a simbologia da igreja como corpo de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Olha só que interessante essa analogia que eu vou fazer aqui. Um membro, vamos pensar assim, um olho, né? Vamos pensar no olho aqui. O olho não vive sem o corpo. Se retirarmos, né, um membro, um olho do corpo, e colocarmos ele à parte, o que acaba? Ele acaba, né, se decompondo, morrendo, não vive sozinho, não funciona mais. Agora, um corpo vive sem um membro. Né? Se nós pensarmos assim, se retirarmos um olho, né, um exemplo aqui do órgão, né, nosso olho, desse corpo, ele acaba, né, ficando com um, mas acaba sobrevivendo. Né? Pode sobreviver sem este olho. É claro que vai ficar faltando, né, um lado, não vai enxergar mais da maneira ideal, mas ele continua. E essa é a analogia que eu queria fazer com os irmãos, né? A respeito da igreja local. Se você acha que não faz falta para a igreja local, e você está enganado, né? Você vai deixar o corpo, né? A igreja que tem Cristo, né, como a cabeça, Cristo é a cabeça deste corpo, da igreja, desse símbolo aqui que a gente está dando, e a cabeça, né, que é Cristo, ela nunca vai ser tirada, se você pensar assim, né? Nunca vai ser removida, né? Nunca ninguém vai conseguir tirar a cabeça. Mas os membros deste corpo, que nós vemos aqui na palavra, eles podem deixar de ir na igreja, dar ouvidos para essas ideologias de desigrejados, achar que não é importante, achar que porque aconteceu algum problema lá específico, em algum momento, né, da vida cristã, não precisa mais ir lá na igreja, não precisa mais dos irmãos. Você vai estar fazendo falta neste corpo e deixando esse corpo mais fraco. Por isso, comprometimento com a igreja local. Temos que estar comprometidos com o nosso corpo. O cabeça é Jesus e seus membros, que é a igreja, né? Então a cabeça nunca vai ser tirada, né? A cabeça vai estar sempre ali. E sempre vai haver, né, podemos ter essa analogia também de que sempre vai haver um remanescente. O corpo sobrevive sem alguns órgãos, né? Por quê? Porque a cabeça, se nós pensarmos assim, né, a cabeça, ela está sempre, né, ativa, sempre viva, sempre mandando os pulsos, né, para o restante do organismo para que ele se mantenha vivo. Sempre vai haver os irmãos que vão estar lá te esperando, os remanescentes, sentindo a tua falta, às vezes chorando por você em oração, pedindo para que Jesus toque no coração, né, para que volte aquele membro importante, para que o corpo fique totalmente saudável. A igreja local, né? Quantas famílias que pararam de ir e a igreja local dá aquela, né, retraída, porque sente a falta daqueles membros importantes ali para o corpo. E aí Jesus disse assim, né, se teu olho, né, em Mateus 5:29, se teu olho, né, te fazer tropeçar, arranca-o e lança fora. Então quer dizer o quê? Que sem um membro, mesmo tendo vida, tendo a cabeça, né, tendo a vida, os impulsos vitais funcionando, o coração, vamos dizer assim, exemplificando o Espírito Santo batendo, bombeando sangue para toda a igreja, mesmo sem um membro, a igreja vai ser preservada, Jesus vai vir buscar essa igreja e ela vai entrar no reino dos céus, e aí tudo, né, vai se passar, vai ser totalmente, vamos receber um corpo glorificado, né, vamos estar com o nosso Senhor. Então, a importância de nós nos comprometermos com a igreja local, porque de alguma forma ou de outra, ela vai subir no arrebatamento. Mesmo sem um olho, mesmo sem um dedo, mesmo sem uma unha, a igreja, quando Cristo vier buscar a sua noiva, ela vai subir com cabeça, que é Cristo. Glória a Deus por isso, né? A igreja sempre continua, sempre haverá um remanescente, né? Porque estamos guiados e conduzidos por esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com a presença e o consolo do seu Santo Espírito Santo, que está sempre conosco, né? Em todos os momentos para nos ajudar, até com gemidos inexprimíveis, né? Nos ensinando a orar, né? E meus amados irmãos, e com isso eu quero dizer para você, né? Seja fiel à sua igreja local, seja fiel nas boas obras, porque essa igreja local, ela precisa de você. Ela precisa de você, mas você precisa muito mais da sua igreja local. Porque você, sem a sua igreja local, não sobrevive. Agora, os irmãos que permanecerem firmes lá na igreja local, segurando, né, a bandeira do evangelho, mantendo as portas abertas,
a igreja funcionando, a obra acontecendo, os departamentos, né, funcionando, as missões sendo feitas, né, mesmo faltando a tua oferta, né, quem sabe a tua oferta irá complementar aquele resultado do campo missionário, e mesmo com aquela oferta que está faltando da tua parte, a igreja segue marchando. Mesmo com aquele dízimo que você, né, às vezes fica assim, receoso de dar, devolver ao Senhor, a igreja sente esse baque, sente essa falta, né, dessa oferta, desse dízimo, mas a igreja segue caminhando, porque Cristo é o cabeça da igreja. Você precisa da sua igreja local. Então se comprometa com a sua igreja local. Seja fiel nas boas obras, seja fiel nos seus dízimos, que Deus, né, Cristo, cabeça desse corpo, vai te abençoar, vai te recompensar. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Foi essa, né, as palavras que eu preparei aqui para nós meditarmos nesta pré-aula da IBD. Um grande abraço, né, a todos os irmãos e obrigado por essa oportunidade. E esperamos os irmãos, né, no domingo, né, na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação, no seu distrito. E já gostaríamos de fazer aqui um anúncio, né, uma deixa para o próximo trimestre, né, que depois do domingo que vem, quando encerraremos esse, já vai começar um novo trimestre que tem sob título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então está aqui, né, corra atrás da sua revista e peça para o seu professor, né, procure no site da CPAD, não fique de fora do próximo trimestre também. Tá? Que Deus abençoe os irmãos, um grande abraço, em nome de Jesus.